Olá pessoal, hoje estamos aqui com dois grandes convidados e amigos para debatermos um assunto bastante pertinente, que é a experiência do paciente durante a internação hospitalar. Estou aqui com o Diego, endocrinologista e clínico, Igor, pneumologista e clínico, e eu, cardiologista e clínico, para três clínicos pensarem um pouco das experiências da internação hospitalar. E aí, até eu gostaria de aproveitar esse primeiro passo, né, porque o Igor teve uma vivência dos dois lados, né? Hoje trabalhando como médico, inclusive conosco na Amplex, mas também foi paciente no Covid. Como é que é essa vivência dos dois lados? Experiência como paciente, experiência como médico? Eu tive uma internação grave por Covid, né, no ano de 2020, na primeira onda, por volta ali do mês de julho. Fiquei aproximadamente 45 dias internado, fui submetido à ventilação mecânica invasiva, fui entubado, né? E eu acho que essa experiência me fez realmente mudar até o olhar como médico, assim. O fato de você estar como paciente, você amadurece de certa forma aquele olhar mais humano. Aquela prática que a gente aprende do médico humanizado, a gente tem que levar isso realmente ao pé da letra. É uma coisa que a gente percebe quando está do lado do paciente, que às vezes falta e faz muita diferença. Você já teve internado alguma vez? Você? Eu nunca tive internado assim, Fabrício. Eu acho que a única internação que eu fiz foi por conta de cirurgia muito rapidamente. O que dá para perceber assim sobre a questão dessa questão de internação e tudo mais. Existe uma diferença muito grande, né, entre o que a gente faz hoje como médicos de serviço particular do que a gente fazia como médico do serviço público. Isso é importante dizer que não é por conta da diferenciação do público em si, é das possibilidades que a gente tem muito maiores, que seria uma felicidade se a gente conseguisse fazer isso também no público, né, mas dentro de um serviço particular, né, o olhar ele consegue ser mais individualizado do que no serviço público. Isso é interessante, assim. E o cuidado ele acaba sendo um pouquinho melhor por conta justamente desse olhar mais individualizado. Sabe que a gente, na verdade, em discussões, a gente sempre pensou num termo, como caracterizar o trabalho que a gente faz numa internação hospitalar. A gente criou esse termo de gestão clínica, porque na verdade realmente o que a gente quer fazer durante a internação é gerenciar todas as experiências do paciente, né? Então, o paciente que interna hoje, ele quer ter acesso à informação de uma maneira pronta, rápida, a família quer saber tudo o que está acontecendo, ele quer que as experiências sejam todas muito mais fluidas, né? Que ele chegue na emergência, que consiga um leito e consiga subir mais rápido para o leito de destino, que no leito todas as equipes estejam muito bem alinhadas do que está acontecendo com ele, quais são os próximos passos, o planejamento terapêutico e compartilhado isso com o paciente, com a família. E cada vez mais naquela rotina da UTI, da internação, onde tem vários pacientes para um médico único, né? É difícil realmente o paciente conseguir chegar a essa informação. E aí, nisso, por diversas falhas de processos também, né, acaba que acontecem falhas na assistência. Então, esquecimento de alguma coisa, esquecimento de alguma medicação, passa batido um diagnóstico que poderia ter sido feito muito mais previamente, muito mais precocemente, ele é postergado, que acaba trazendo uma evolução pior para o paciente, né? Então, hoje, na vivência de vocês, assim, conseguindo realmente trazer o olhar junto, próximo, a supervisão do cuidado do paciente, o que vocês conseguem enxergar de diferenciais, assim? Eu acho que você usou um termo agora, Fabrício, que é a gestão de internação, né? Então, que é algo que a gente faz bastante hoje em dia na nossa prática clínica aqui pela Amplex, por exemplo. A gestão de internação é você dar para o paciente o que ele merece ter naquele momento. Sim. Seria talvez uma habilidade que todo médico, em qualquer situação, deveria oferecer, mas infelizmente, por conta, às vezes, do volume do serviço, a própria correria do dia a dia e a correria relacionada aos processos que envolvem a medicina, a gente não consegue fazer muito bem. Então, a gente prioriza umas situações específicas para pacientes específicos que querem participar dessa gestão e a gente consegue oferecer o que realmente a gente gostaria de oferecer para aquele paciente. Isso é muito importante, por quê? Porque isso é muito benéfico para o paciente, mas como médico eu te falo, assim, a minha experiência também é muito benéfica de oferecer esse tipo de serviço. Por quê? Porque eu sinto que eu estou fazendo o que realmente eu deveria fazer de uma forma organizada, de que a gente às vezes precisa cobrar mais as equipes e cobrar posicionamentos, mas assim, a gente consegue entregar para o paciente realmente o que ele merece ter. E acho que isso dá esse lance da cobrança que a gente tem enquanto equipe assistente, equipe responsável, fazer da equipe local. Como é que tem sido para você essa experiência, Igor? Porque não é incomum a figura do médico assistente ou da equipe, por exemplo, assistente, não ser a figura mais benquista numa UTI ou numa enfermaria ou no hospital, porque ela vai chegar lá e vai apontar falhas, vai rastrear falhas de processo, tentar construir melhorias, obviamente, mas acaba expondo fragilidades, né?
Como é que para você tem sido essa experiência desse contato com o colega médico na tomada de decisão, no apontamento de mudanças e apontamento de falhas, especialmente? Bom, o intuito é um trabalho em equipe, mas quando a gente fala no atendimento da Amplex, eu acho que a gente busca um atendimento individualizado. Então é você realmente individualizar aquele paciente para aquela equipe. Então a gente consegue, além de fazer uma assistência de qualidade, a gente consegue acelerar nesses passos. Então, o tempo-resposta frente a um exame, frente a uma terapia, frente a uma proposta terapêutica diferente é mais rápido. Então, eu acho que essa seria talvez a grande vantagem. Às vezes a pessoa, assim, o paciente e a família, às vezes não tem nem ideia do que acontece no backstage, assim, né? Então, o paciente está lá no seu conforto do leito e vai ter a sua tomografia, ele fez a tomografia e em 5 minutos já sabe o que tem na tomografia. Mal saber que o médico teve que ir lá descer na radiologia, pedir para o enfermeiro pedir para descer mais rápido, vem, desce o exame, discute com o radiologista, então todo aquele backstage que realmente é essa gestão clínica, o paciente enxerga o bolo pronto, né? Mas todo o preparo às vezes passa despercebido. E acredito sim, claro, hoje a Amplexus faz isso, mas hoje também tem outros médicos assistentes que se propõem a fazer esse tipo de gerenciamento. E como é que vocês enxergam o futuro desse mercado, o futuro desse posicionamento de uma equipe que entra para dentro de um hospital, eventualmente totalmente alheia ou externa àquele hospital, e entra para tomar decisão e para traçar todo o planejamento de um paciente? Como é que vocês enxergam o futuro disso? Eu acho interessante, assim, de falar do futuro, Fabrício, mas a figura do médico assistente em si. Até porque há pouco tempo, antes de vir para Brasília, eu não conhecia o que era o médico assistente, né? O médico assistente é o médico responsável por cada paciente e que tem o intuito de gerir o cuidado dele. É aquele médico que conhece realmente o seu paciente, é aquele médico que está junto do paciente, que conhece a situação econômica, a situação social, a situação de saúde daquele paciente, e por isso ele consegue ter uma visão muito mais ampla do que aquele médico que às vezes está somente como plantonista atendendo aquele paciente. Eu acho que esse é o tipo de medicina que a gente tem para o futuro. É o tipo de medicina personalizada, voltada para o paciente, focada no paciente. E eu acho que é por isso que esse modelo de atendimento, de gestão hospitalar, ele é tão interessante. E por isso que, como eu falei anteriormente, ele é tão benéfico para o paciente, para o médico. Porque imagina você ser cuidado por alguém que realmente te conhece e conhece os teus problemas. E que está interessado que você melhore logo e saia dessa internação o mais rápido possível. Que essa é a nossa obrigação como médico, né? É oferecer um resultado rápido para o paciente e tentar diminuir as dores que ele apresenta durante o processo de internação hospitalar. E fazendo um pequeno adendo, eu acho que é integrar justamente o tratamento ambulatorial com esse sistema de internação. Você casar ali uma medicina preventiva, assim como um tratamento efetivo para aquela internação, e já alinhar até com uma reabilitação, com um tratamento pós-alta, sem dúvida. Então acho que realmente os 360 da jornada do paciente no serviço de saúde, né? Seja no atendimento preventivo em consultório, seja na internação, seja depois na reabilitação pós-alta. Então todo esse casamento realmente é algo muito importante. Você, quando foi paciente, você teve uma equipe exclusiva destinada para você ou foi dentro da experiência do hospital? Bom, eu sou filho de pneumologista, então a minha equipe, eu tinha uma equipe, mas assim, eu fui acompanhado por um grande médico pneumologista aqui em Brasília, o Dr. Jefferson, que inclusive é meu mentor na residência, e eu acho que é o grande espelho junto com a minha mãe na área, mas foi quem mais me acompanhou durante esse período, digamos assim. Mas internamente, na internação, não. Acho que foi minha esposa, se a gente fosse brincar. E aí talvez, com certeza você falou que como paciente você conseguiu tirar vários aprendizados que hoje você coloca na prática, assim, né? Se você pudesse colocar para mim um principal ponto, assim, hoje, tirando da sua vivência, o que você coloca na prática hoje que mudou sua chavinha depois de tudo que aconteceu? Olha, parece besteira, mas o paciente ele não precisa dizer o que ele está sentindo. Às vezes com um olhar, com uma face, você já entende que tem algo errado. Então eu acho que esse olhar um pouco mais sensível com relação a essa questão dos sintomas que ele pode vir a apresentar, eu acho que ficou mais ampla, digamos assim. Legal, assim, eu acho que entender que você estar no hospital, ter que ir ao hospital para passar por uma internação, ela pode ser por uma alta complexidade, até mesmo por uma baixa complexidade, por uma cirurgia eletiva e tal, mas
Realmente a ideia desse conceito é tornar a experiência do paciente naquela jornada, seja ela curta ou longa, numa internação, a mais proveitosa possível, no sentido de você precisa ser assertiva e ao mesmo tempo ter uma boa experiência. Não precisa ser, já bastam as dores da doença, ela não precisa ser traumática no quesito experiência com profissionais, de problemas ou de falhas. Então acho que esse é um grande resumo. Quando vocês pensam hoje naquele paciente que hoje acompanha com vocês em consultório e que eventualmente pode vir a necessidade de uma internação, qual seria o principal ponto destaque que você colocaria assim, numa frase para esse paciente? Olha, um dia que vocês precisarem de uma internação, o motivo do que a gente faz é esse ponto. Qual seria esse principal destaque? Eu acho que uma palavra é difícil, mas acho que é aquilo que eu falei ainda há pouco, Fabrício. É o fato de ter um médico que conhece o caso dele, que conhece as dores dele há mais tempo, que conhece o que ele está passando e o porquê ele chegou naquela condição que talvez ele esteja apresentando naquele momento. E eu acho que isso faz total diferença. Porque, assim, é óbvio que a gente fez um juramento relacionado à questão de cuidar bem dos nossos pacientes. Mas, associando o que o Igor falou também, a gente desenvolve muito na nossa medicina, que é uma medicina personalizada, mas é também o conceito de empatia, né? Que é a questão de se preocupar realmente com o paciente. E quando existe essa relação entre a equipe e o próprio paciente, eu acho que aí realmente o trabalho é muito melhor feito, como a gente gostaria que fosse. Eu brinquei há pouco que eu fui cuidado pela minha esposa, pela minha mãe, mas eu acho que se eu fosse resumir, eu brinco com os meus pacientes também, que eu trato meus pacientes como se fossem da minha família. Então, se eu fosse falar em uma frase, qual que seria a diferença de ser cuidado por um médico que já nos conhece do ambulatório, seria isso, seria ser cuidado por um ente da família. Legal. Acho que seria isso. Bom, queria agradecer demais a presença de vocês, dizer que se porventura eu for internado eu vou pedir apoio para vocês serem meus médicos assistentes. É uma grande honra tê-los aqui para compartilhar a experiência e conhecimento de vocês. Convido vocês aí sempre a refletirem sobre esse conceito do que é realmente a internação e a passagem no hospital, tendo uma equipe como aquela que você pode chamar de sua, e isso faz toda a diferença na sua experiência. Muito obrigado, até a próxima.